Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um conteúdo um pouquinho diferente do tradicional que eu costumo fazer aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o que eu consigo ler em um dia. Hoje é dia 24 de junho, é um domingo, e eu decidi tirar o dia para ler. E aí disse por que não também compartilhar, né, com vocês aqui tudo que eu leio em um dia. Então hoje vai ser um dia praticamente 100% só com leituras e eu quero mostrar o processo aqui, o quanto eu consigo ler, o que eu tô achando em tempo real, né? Das leituras que eu tô fazendo. Mas eu não me aguento, eu não consigo ler um livro só por vez, vocês sabem, né? Eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso, tem gente que não gosta, né? Eu particularmente gosto porque eu acho que eu descanso de uma narrativa, né, de um livro lendo outro. Só que assim, tem que ser um pouquinho diferente para não confundir, né? Para não dar aquele meme clássico lá que a pessoa tá lendo O Senhor dos Anéis, Eduardo Galeano e Dom Casmurro, e tá naquela parte em que o Bentinho encontra o Frodo no Uruguai, né? Então a gente não pode cair nessa. Mas eu separei 4 livros aqui, bastante diferentes um do outro, para poder dar uma dinâmica na minha leitura. Um deles eu já estou lendo, gente, então quando eu começo um novo romance lendo outro, eu gosto de já estar adiantado mais ou menos em um deles, né? No primeiro. Então esse eu comecei a ler ontem, estou gostando muito, que é o País da Canela, do William Ospina, um colombiano, né? Saiu nessa edição muito bonitinha aqui da Mundarel, estou na página 62. É um livro que se passa nos primórdios da colonização espanhola, na região onde hoje é o Peru, né? E quando eles dizimaram, por exemplo, o Império Inca e começaram atrás de ouro, então, na floresta, e eles estão assim desesperados para encontrar esse lugar que alguns indígenas falaram que existe, que é o País da Canela. É só lembrar, né, gente, que a Europa viajou o mundo nesse período aí para ir atrás de especiarias, né? Por isso, por exemplo, contato com as Índias, né? Então, atrás de canela, cardamomo, açafrão, entre outros produtos aí. Aí o outro romance que eu vou iniciar agora é de uma autora que eu li o primeiro livro, gostei, e fazia tempo que eu queria ler esse aqui, e então decidi ler hoje, que é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, né? Acho que o título fica assim, ó, melhor. Eu li o Tudo é Rio, gostei. Olha a ediçãozinha, a Record caprichou nessa, né? Tá aqui com a bordinha azul. Eu não sei nem do que se trata, nem li a sinopse ainda, e vou descobrir ao longo da leitura e falo pra vocês aqui. Pra dinamizar, já que são 2 narrativas longas, e aí pra dinamizar com essas 2 narrativas, esses 2 romances, eu escolhi 2 livros mais curtos e de gêneros diferentes. Um deles eu queria ler fazia muito tempo, reler na verdade, porque eu li na época da faculdade, anos-luz atrás, e eu não tinha mais lido, que é o Édipo Rei, do Sófocles, né? Essa peça encantadora, bem icônica, né? Bem histórica. Comprei nessa edição da Zahara, que eu mostrei esse livro para vocês naquele vídeo sobre a Book Friday, né? Aproveitei aí as promoções lá daquele momento e comprei o Édipo Rei. Eu não tinha nenhuma edição dele. E eu escolhi um livro de poesia. Escolhi um livro contemporâneo de poesia, das 7 letras. O autor me enviou, muito querido, já li outros livros dele, que é Sobre o Silêncio das Horas, do Marvio Câmara. Do Marvio eu li, se eu não me engano, um livro de contos e um romance, e esse é o primeiro livro de poemas dele, né? Então tá aqui para dar uma dinamizada também nas narrativas. Hoje é 25 de junho, são 8h46 da manhã, um domingo bem agradável, bem ensolarado, mas não quente, sabe? Então vamos ver aqui o quanto eu consigo ler. 8h46 da manhã, será que eu consigo passar umas 12 horas lendo com algumas pausinhas? Vamos ver. Mais grave ainda foi que a loucura de Pizarro crescia com as horas. Só de ver os índios ele já sentia um mal-estar físico.
E assim chegou o momento em que tomou a decisão de acabar com todos eles. Tinha passado um tempinho olhando a selva sozinho e quando saiu até o acampamento de novo. É preciso matar todos eles, disse aos seus ajudantes. Matar quem, capitão? Responderam, fingindo não entenderem a ordem, de tão louca que ela era. Que não sobre vivo nenhum índio, gritou. Os nativos sabiam que aquilo estava por vir, mas estavam presos numa região que não era familiar para eles, da qual muitos apenas tinham ouvido falar, à mercê das armas, das feras e da crueldade dos chefes, os mesmos a quem tinham, veja só, servido com paciência e resignação. Pizarro ordenou que a maioria fosse amontoada em um círculo e que os cães fossem mantidos amarrados, prontos para pular em cima deles. Havia concluído que nossa sobrevivência dependia da morte dos índios. São mais de 3.000 malditas bocas para alimentar. Se a gente não matar todos eles, não sairemos vivos daqui. Nem eles, nem nós. Poderia ter deixado todos eles em liberdade. Muitos já teriam arranjado um jeito de encontrar de novo as montanhas. Mas Pizarro precisava se vingar. Queria sangue. Queria demonstrar que os da sua linhagem não se deixariam debochar impunemente por uns pobres diabos que adoravam pedras e estrelas. Talvez aquilo de que levo tantos anos fugindo seja essa recordação. Dos 4.000 índios que tinham saído conosco naquela campanha, uma parte foi entregue aos cães e muitos outros foram queimados vivos junto aos falsos caneleiros que encontraram pelo caminho. Assim foi o que seus próprios soldados me contaram, porque nós, com o capitão Orellana, tínhamos ficado na retaguarda. Para alcançá-lo de novo, tivemos que cruzar verdadeiros campos de horror, cujas moscas e cuja pestilência não me sinto capaz de descrever, orientados só pelo longínquo e cada vez mais escabroso latir dos cães. Oi, gente, vamos lá. Agora são 10h15 da manhã, então faz mais ou menos 1h20, 1h30 que eu tô lendo, e eu tava na página 62 e agora tô na 118, então deu mais ou menos 60 páginas que eu li nesse tempo. E, gente, que livro complexo, assim, no sentido que ele é muito pesado em muitos momentos, porque realmente mostra, assim, os horrores das expedições de colonização da América Espanhola. A gente sabe também que no Brasil teve isso com a colônia portuguesa, né, com a colonização portuguesa, mas aqui a gente vê os grandes horrores, assim. A história que ele está contando aqui, porque assim, o narrador ele já está velho, ele está no Panamá, e ele, em perspectiva, conta a história entre o ano 1541 e 1542, quando ele sai numa expedição, saindo de Cusco, de Lima, perdão, ele passa em Cusco primeiro, mas depois é para Lima, uma expedição entrando a América dentro para descobrir o tal famoso lugar, né, o Bosque das Canelas, o País das Canelas. Esse cara é o mais jovem durante essa expedição, ele é a pessoa mais jovem, na verdade ele foi ali para o que seria depois o Peru, né, saindo da ilha de Hispaniola lá no Caribe. A ilha de Hispaniola é uma ilha que dois países dividem hoje, que é o Haiti e a República Dominicana, e ele sai de lá para vir reaver uma parte dele da herança, porque o pai dele foi um dos primeiros colonizadores que chegaram e descobriu muito ouro. A coroa espanhola enriqueceu muito às custas do pai desse narrador, e esse pai do narrador morreu numa caverna, teve um deslizamento de terra e soterrou, ele morreu. E aí ele era menino ainda, muito, muito jovem, tinha uns 12, 13 anos, aí já com 18, 20 anos ele só resolve ir até então esse lugar para tentar reaver a fortuna dele, né, a parte dele que cabe na exploração. Só que ele vai começando, é muito interessante isso, porque ele foi criado por uma ama de leite, que depois virou babá e tutora dele, que é indígena. E ele tem um amigo indígena e ele vai se conectando com o povo indígena. Então o narrador aqui, ele tem assim um misto nessa mestiçagem dele, né, entre a aventura do europeu que está colonizando e também sabendo que os índios estão sendo massacrados, as culturas massacradas em prol de um enriquecimento de uma coroa. Então ele vai se questionando ao longo do tempo, ao longo da narrativa, em relação a isso. E, gente, olha aqui, ó, esse livro ganhou o prêmio Rômulo Gallegos de 2009. Tá aqui na capa, não sei se vai pegar certinho. Vamos ver se fecha a câmera nisso. É uma coleção muito legal que a Mundarel tem. Tô gostando bastante. É um livro bastante lento, assim, mas muito bem escrito, muito bem elaborado e com trechos muito pesados sobre práticas que dizimaram boa parte da população originária aqui das Américas.
É isso, então são 60 páginas que eu li aí. Agora eu vou ver o que eu vou ler, se eu vou ler poesia, se eu vou ler outro romance ou se eu vou ler a peça, né, que eu vou ler, que é Édipo Rei. Decidi ler a peça, gente. Decidi aqui ler o Édipo Rei, nessa edição muito bonitinha da Zahar, tapa dura. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem 120 e poucas, 122 páginas. País da Canela, não sei se eu termino hoje, mas muito provavelmente eu vou ler essa peça inteira hoje, porque é rapidinho, né, dá pra ler tranquilo. Vamos lá então, Édipo Rei, agora são 12h15 e eu terminei a leitura, gente. Li tudinho, inclusive o texto de apresentação aqui, que é da Adrana da Silva Duarte, que é professora de Língua e Literatura Grega da USP. É bem interessante aqui o que ela fala. E é muito dinâmico, né? Porque como é uma peça, então a gente consegue ler, né, as falas de maneira muito rápida. Foi muito legal fazer essa releitura, muito mesmo, porque muita coisa eu lembrava e muita coisa não lembrava ou achava que era um pouquinho diferente. Sabe quando as informações já começam a se misturar na cabeça da gente depois de tanto tempo, né? E eu eu lembrei que eu li esse livro em 2005, então já faz 18 anos. Eu estava no primeiro ano da faculdade de Letras e li o livro numa disciplina introdutória de teoria literária, de introdução à literatura, né? Então nós tivemos que ler alguns livros. E o Édipo Rei eu li nesse momento, então, né? Só para quem não sabe, gente, não vou tentar não dar spoiler, né? O Édipo, ele é o personagem principal aqui, ele é casado com a Jocasta e ele é rei de Tebas. E são algumas informações que vão se misturando porque ele fugiu de onde ele morava, que era em Corinto, porque teve um oráculo dizendo que ele acabaria assassinando o próprio pai e casando com a própria mãe. Então ele sai de lá, vem para Tebas e por merecimento ele acaba sendo rei. Não por direito sanguíneo, mas por merecimento ele acaba sendo rei. E quando a história começa, o reino dele está sendo dizimado por pragas, por fome. Então ele pede para chamar oráculo, né? Para tentar ver por que está acontecendo aquilo, né? O que ele fez de errado aos deuses para que o reino tivesse passando aquilo tudo. E aí o oráculo faz uma acusação muito grande para ele, dizendo que o culpado era ele mesmo, o Édipo, né, que era rei de Tebas. Gente, aí tem uma confusão de coisas, assim, tento tentar não dar spoiler. Se bem que quem conhece o termo complexo de Édipo, do Freud, provavelmente vai entender do que eu estou falando e vai saber o final. Eu acho que muita gente sabe sobre isso, mesmo sem ter lido a peça, etc. Mas é muito boa, gente. É muito, muito legal mesmo. É meio que, assim, ao mesmo tempo uma questão de destino, que você não foge dele, ao mesmo tempo uma questão do ser humano sempre tatear no escuro e nunca ter certeza das coisas que aconteceram. E a vida é um quebra-cabeça que eles vão montando ao longo da trama, né? E como a professora fala aqui, muito provavelmente Édipo Rei é uma das 3 peças mais conhecidas, ou tragédias, vamos dizer assim, mais conhecidas da história da dramaturgia, que é junto com Romeu e Julieta e Hamlet, né, do Shakespeare. Então, eu indico para vocês, inclusive nessa edição muito agradável de ler, muito bonitinha. Eu também comprei uma outra peça grega, que foi a Medeia, né, eu mostrei para vocês aqui,
Espero ler em breve. A Medeia não é do Sófocles, né? E tem um outro livro do Édipo que eu não vou lembrar o título agora. O título é Édipo em Colono. E tem também a Antígona, que é filha do Édipo. São 3 peças, é como se fossem peças que se conectam em uma espécie de mini trilogia. É isso, então gostei bastante. Não sei se eu vou chegar a fazer uma resenha dele, mas foi muito legal fazer a releitura. São 12h20 agora, e eu ainda não estou com fome, mas daqui a pouco vou parar para o almoço. Já fui lavar o rosto ali, que deu um pouco de sono, e eu acho que agora eu vou ler alguns poemas. O que vocês acham? Né? Para dar uma leveza aí agora e depois se preparar para comer alguma coisa. Oi, gente, são 12h50 agora. Eu li as 2 primeiras partes aqui do livro do Marvio, o Sobre o Silêncio das Horas. O livro é dividido em 4 partes, que é Entre, Vire à Direita, Suba e Vire à Esquerda, mostrando assim uma indicação de caminho, né? Eu tô gostando. Os poemas não são longos, assim, bastante deglutíveis, sabe? Não ficam jogando tanto à beira do abstrato, então tem uma coisa palpável, tem uma coisa de profundidade, sim, mas também tem um quê social. Então eu tô gostando bastante. Tô achando que, assim, uma das tônicas do livro, pelo que eu percebi aqui, é a questão da efemeridade do tempo, da vida, das coisas, né? Como nada é eterno, etc. E também deu para perceber uma questão aqui, que é a questão da solidão. A solidão e a tragédia. E mesmo quando há companhia, quando há uma pessoa junto, quer dizer, não está necessariamente sozinho, né? Estamos sim sozinhos no fim das contas. Quer dizer, mesmo acompanhados, estamos sozinhos. E mesmo em meio a alguma coisa boa, há sempre algo trágico ou a finitude, simplesmente, das coisas, né? Também nos poemas mais sociais dá pra ver aqui que o Iô lírico ele tá bastante indignado com o modo que se trata algumas ditas minorias na sociedade, né? Tem uma questão aqui sobre racismo, sobre negros, né? Sobre negros assassinados, tem uma questão também de uma travesti. Então, assim, parece que o eu lírico tá sempre não, mas nesses poemas sociais tá com um olhar bastante crítico para a sociedade. Bom, gente, depois de mais de 3 horas de leitura, então acho que chegou a hora de fazer uma pausa aqui. Eu vou almoçar, tem comida que sobrou de ontem, recebi uns amigos aqui, sobrou pizza, então o almoço vai ser pizza. Jovens do meu Brasil varonil, eu sucumbi. Domingo, depois do almoço, cansaço da semana, aquela leseira, e eu fui tirar um cochilinho. Já se passaram 3 horas desde que eu parei de ler. Perdi 3 horas de leitura no meu projeto, né? Mas pelo menos dei uma descansada, desculpa a cara de sono. Mas agora eu vou começar a ler o livro A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Tá aqui, né? A capa, olha que coisa linda. Vamos ver então? Eu esqueci de falar que naquele momento que eu estava gravando a volta depois do cochilinho da tarde, da sesta, eram 15h37. Agora são 16h08, passou meia hora.
E eu comecei a ler o livro da Carla Madeira. Eu li os 2 primeiros capítulos e eu não sei se é rabugice da preguiça de domingo, mas eu detestei. Não gostei dos personagens, da maneira que ela constrói, não gostei da linguagem, não gostei das frases. Achei tudo péssimo. Péssimo mesmo. Não sei, eu vou dar uma chance mais depois, vou ler, mas assim, tô vendo que não tô pra ele agora. Então assim, eu não vou forçar, não gosto de forçar. Daí então, pra não perder tempo com outras coisas, eu vou retomar um livro que eu já estava lendo, tô quase terminando, e acho que eu vou fazer a resenha dele aqui no canal, que é o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que é um livro sobre a geração Millennial e como a geração Millennial se tornou a geração do burnout. Eu li praticamente o livro todo, falta eu ler acho que o último capítulo e a conclusão. Tô gostando muito, então vamos ver, a gente vai vir aqui até acho que vai ser a prova real, pra ver se eu tô rabugento mesmo ou se o livro é que eu não gostei, que é ruim mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Retomando aqui, agora são 18h51 e eu demorei pra retomar aqui, pra gravar mais alguma coisa, porque a bateria da câmera acabou, precisei, descarregou, precisei recarregar. E também já aproveitei para tomar um banho, para respirar, vim aqui para a internet para poder fazer o sorteio, porque 2 dias atrás encerrou o prazo, né, do pessoal participar do sorteio de um exemplar do livro As 7 Mortes do Meu Pai, do Humberto Conzo Júnior. Daí eu vim aqui fazer o sorteio e publiquei agorinha no Instagram. Pessoal, então, eu terminei, faltavam umas 30 páginas de um capítulo e faltava a conclusão, que é umas 20 páginas aqui do livro que eu falei, né? Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. É muito bom. Eu achei uns momentos assim que ela desviava um pouco do assunto, ia pra outras coisas, né? Mas eu entendo que ela quis fazer uma coisa panorâmica. Essa Annie Helen Patterson, que escreveu o livro, ela é uma millennial, né? Pra quem não sabe, gente, millennial, quem nasceu entre 1980 e 1995, 96. E como essa geração, assim, tem a maior incidência de depressão hoje em dia, de burnout. Então eu resolvi ler esse livro porque eu estava passando por algumas coisas na minha vida e eu via que, conversando com amigos, era uma coisa meio que geracional, assim, né? Então eu fui ler muita coisa na internet e eu achei esse livro. E eu tô escrevendo uma coisa geracional. Eu tô escrevendo um romance, muito devagarinho, não sei quando vai sair, se vai sair. E algumas coisas eu me lembro, né, de um momento da história, e outras coisas eu vim aqui para tentar entender todo o processo e ver como essas pessoas estão chegando agora nos anos 2020 e tantos, tá? Então assim, um livro de não ficção, um livro muito legal, me identifiquei demais em muitos momentos, assim, mas eu vou deixar pra falar melhor na resenha. Galera, daí eu voltei pra Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Não teve jeito, tá? Eu odiei, tô detestando, eu vou parar o livro, vou parar a leitura. Não adianta continuar desse jeito. Eu achei uma escrita muito ruim, eu achei as personagens mal construídas. Eu li umas 30, 40 páginas. E eu tô achando os diálogos forçados, os diálogos não são verossímeis, são mais monólogos do que conversas. É uma coisa muito maluca, a pessoa chega pra conversar com a outra, em vez de ter um diálogo, ela se dispara a falar, e falar sobre umas coisas malucas, assim, que não sei se fazia ligação direta com o que estava acontecendo. Então, assim, me irritou bastante, não gostei, achei bem fraco mesmo. E aí eu fui ler outra coisa, né? Eu falei, não, eu preciso ler alguma coisa, me programei pra ler alguma coisa que a mais hoje, que fosse um romance diferente daquele que eu já tô lendo, que é O País da Canela. E aí eu comecei a ler o livro Carapaz, da Lisa Ginsburg. O Carapaz foi o livro que veio no clube da Livraria Dois Pontos, né? Saiu pela editora Nós, é um livro bem bonito, bem gostoso, com a capa um pouco mais emborrachadinha. E a história contada pela Madalena, contando a história dela, Madalena, que é uma pessoa mais introvertida, a irmã dela, que é a Nina, que é uma pessoa mais explosiva. Ela é mais velha que a Nina. E ela tá já adulta aqui, casada, com filhos, contando de quando a mãe abandonou o pai e as duas porque se apaixonou por um outro homem. E de como toda essa relação, as brigas do pai com a mãe, a intervenção da avó, as duas crescendo, as crises de asma da Madalena, e depois a vida adulta, o egocentrismo da Nina. Então, assim, tô gostando do livro, assim, foi nítido, gente, aí, assim, a diferença. Foi nítido, uma escrita gostosa, bem construída, com personagens verossímeis, com diálogos que funcionam, com flashbacks, idas e vindas que funcionam, todas bem conectadas, muito diferente do outro romance. Então, eu já li aqui, ó,
52 páginas. Agora, como são, deixa eu ver, são 18h55, eu vou dar uma relaxadinha, vou preparar uma aula que eu preciso preparar aqui, e depois eu acho que antes de dormir eu vou, antes até de jantar, eu vou voltar, vou terminar de ler o livro de poesia e vou retomar o País da Canela também. Gente, agora são 10h55 da noite, depois de uma pausa ali para preparação de uma aula, para comer, e voltei a ler, depois parei de novo para assistir um pouquinho ali do seriado para dar aquela relaxada e acabar o dia. Esse foi o saldo da leitura então, eu li 80 páginas aqui do País da Canela, do William Ospina, que eu já tinha começado a ler antes, né? Eu terminei a parte final, então, como eu já tinha dito, do Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, umas 50 páginas mais ou menos. Li inteiro o Édipo Rei, a peça Édipo Rei, uma releitura 18 anos depois. Li inteiro o livro do Marvel Câmara, livro de poesia, sobre o Silêncio das Horas, muito bonito, muito gostoso, poemas bem acessíveis, assim. O que eu tinha preparado, né? Que era para ler A Natureza da Mordida. Então, realmente, gente, não deu, não foi, não desceu. E aí eu substituí pelo Carapaz, que eu li 70 páginas, tá? Que é da italiana Lisa Ginsburg. E é isso, pessoal. Gostaram desse formato de vídeo? Um formato novo aí, né? Passando um dia de leitura. Se vocês acharem legal, pretendo fazer mais vídeos assim. Tenho algumas ideias na cabeça já para trazer interessante, um formato legal pra vocês aí, beleza? Escreva aqui nos comentários qual foi o dia que você mais leu na sua vida, quantas páginas você leu, quantos livros você leu. E também fala pra mim se você já leu algum desses livros aqui que eu mostrei hoje aqui, beleza, gente? E é isso. Obrigado. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.